Para a nossa mensagem desta noite, quero que vocês abram comigo no capítulo 21 de Lucas. O capítulo 21 de Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento. E começando no versículo 7. E perguntaram-lhe dizendo: Mestre, mas quando serão estas coisas? E que sinal haverá quando estas coisas estiverem para acontecer? E ele disse: Acautelai-vos, para que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e o tempo está próximo. Não vades, pois, após eles. Mas quando ouvirdes de guerras e tumultos, não vos assusteis. Porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então disse-lhes: Levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino, e haverá grandes terremotos em vários lugares, e fomes e pestes. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Mas antes de todas estas coisas, lançarão as mãos sobre vós, e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, conduzindo-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. Os discípulos haviam perguntado: Quando será o fim do mundo? Qual será o sinal da tua vinda? Eles acreditavam que Jesus Cristo viria novamente e que haveria o fim de uma era, não o fim da terra, nem o fim do mundo como pensamos, mas do cosmos, o sistema mundial dominado pelo mal. Então, há um versículo peculiar, um dos menores da Bíblia, lá em Lucas 17:32, começando no versículo 28. Ele diz: Da mesma forma que foi nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no mesmo dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado, tendo seus bens em casa, não desça para os levar, e quem estiver no campo, não volte atrás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Esse é o meu texto para esta noite. Lembrai-vos da mulher de Ló. Agora, por que Jesus diria algo assim? Que coisa estranha para ele dizer: Lembrai-vos da mulher de Ló. E então, em 2 Pedro, no 3º capítulo, a Escritura diz: O dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. E você pode perguntar: Billy, você acha que essas coisas vão acontecer? Bem, vamos voltar e estudar o porquê de Jesus ter dito: Lembrai-vos da mulher de Ló. Tudo começou com Abraão. Abraão foi chamado por Deus. Ele era amigo de Deus. Ele foi um grande homem de Deus. Ele era um grande homem de fé. E quando Deus lhe disse certa vez para levar seu único filho Isaque e oferecê-lo no Monte Moriá como sacrifício, Abraão obedeceu. Ele estava prestes a sacrificá-lo quando Deus parou sua mão no ar, no momento em que a faca estava prestes a descer. Deus o estava testando para ver o quanto Abraão realmente amava e obedecia a ele. Abraão viajou por todo o Oriente Médio. Começou em Ur, próximo de onde atualmente ocorreu a guerra entre o Iraque e o Irã. Depois foi para Harã com seu pai, Terá, seguiu para Canaã, desceu ao Egito, retornou a Betel e continuou indo e vindo por todo o Oriente Médio. Ele se tornou muito rico, possuindo grandes rebanhos de gado e ovelhas. Abraão tinha consigo seu sobrinho Ló, e sua esposa se chamava Sara. Mas há um perigo nos bens e na prosperidade. Abraão se tornou rico, e a prosperidade frequentemente traz pobreza espiritual. Abraão cometeu alguns pecados diante do Senhor, mas corrigiu suas falhas, confessou seus erros, e Deus o perdoou. A Escritura diz em Eclesiastes 6, há um homem a quem Deus deu riquezas, bens e honra, e nada falta à sua alma. E Jesus disse: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Agora, quem são os ricos? As pessoas que vivem na Europa, na América, no Reino Unido, na Irlanda ou nessa parte do mundo são consideradas ricas,
se comparadas com os padrões de muitos outros países. Mesmo que tenhamos roupas para vestir e sapatos para calçar, já somos considerados ricos. E Jesus disse que será muito difícil para uma pessoa rica entrar no céu. Por quê? Por causa de todas as tentações e perigos que a riqueza traz. Agora, Ló também se tornou rico. Abraão era rico, e Ló também. Eles decidiram se separar, porque seus servos estavam brigando entre si. Abraão disse: Ló, se você quiser ir para a direita, vá, eu irei para a esquerda. Se você quiser ir para a esquerda, eu irei para a direita. Você escolhe. Então, Ló olhou para o vale e viu as bem irrigadas planícies do Jordão. Ele também viu Sodoma, e sua esposa e família provavelmente o incentivaram. Então ele escolheu ir para Sodoma. Sodoma, uma cidade perversa. Imagine tudo o que vem à sua mente quando você pensa em Wall Street, Las Vegas, Soho em Londres, a Reeperbahn em Hamburgo, ou o bairro da Luz Vermelha de Amsterdã. Reúna tudo isso em uma só imagem, e você terá o que Sodoma era naquela época. Ezequiel, o profeta, certa vez disse: Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, o orgulho. Sodoma era muito orgulhosa. Eles excluíram Deus. Estavam orgulhosos de si mesmos e das coisas que haviam feito. E então, diz o texto, estavam cheios de pão e com abundância de ociosidade, tanto ela como suas filhas. Em outras palavras, tinham tudo o que precisavam para viver com lazer e conforto. No entanto, não fortaleceram a mão dos pobres e necessitados. Ignoraram os pobres, os necessitados e os oprimidos do mundo. Muitas vezes, nós também ignoramos os necessitados. Ignoramos pessoas de outras raças. Ignoramos aqueles que sofrem com a fome na África. Ou talvez não os ignoremos completamente, mas não fazemos o suficiente. Não tanto quanto poderíamos fazer. E Deus vai nos responsabilizar por isso. Eles eram altivos e cometeram abominações diante de Deus. Em outras palavras, eram orgulhosos, soberbos, ricos. Tinham tudo, mas negligenciaram os pobres e os oprimidos do mundo. E Deus disse: o julgamento virá. Em Lucas 17, como lemos, como aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Ouçam isso, assim será. Será como nos dias de Noé, como nos dias de Sodoma. Assim também serão os dias que antecederão a volta de Cristo. Sim, eu acredito que a Bíblia ensina, em mais de 300 lugares no Novo Testamento, que Jesus Cristo voltará. Essa é a esperança que pulsa no coração de todo verdadeiro crente. Cristo ressuscitou dentre os mortos. Ele está vivo. Ele está à direita de Deus Pai, e Ele voltará. Agora não me perguntem quando, porque eu não sei. Ele disse aos discípulos: não tentem adivinhar o dia ou a hora. Não especulem. Nós não sabemos, mas Ele nos deixou certos sinais. E ao que parece, esses sinais estão se alinhando, talvez pela primeira vez na história, desde que Ele os mencionou. Todos os sinais parecem estar presentes, indicando que a vinda do Senhor está próxima. Não sabemos com certeza, mas parece que sim. Porque uma das coisas que ele disse foi que o Oriente Médio estaria em turbulência. Ele falou sobre pestilências. Vejam tudo o que está acontecendo com as pestilências. Ele disse que o mundo inteiro estaria em tumulto. Observem o terrorismo no mundo, os enormes investimentos em armas e exércitos ao redor do globo. Todas essas coisas, ele disse, são sinais de que a vinda do Senhor está próxima. Porque veja, o mundo se destruiria se Deus não interviesse. Mas acredito que a Bíblia ensina que Deus tem outros planos para a humanidade. Eu acredito que Cristo voltará e que o reino de Deus triunfará. E aqueles de nós que conhecem a Cristo e têm o reino de Deus dentro de si, reinaremos com Cristo. Estou ansioso por aquele dia em que Ele voltará. Ele disse: 2 estarão numa cama, um será levado e o outro será deixado. 2 podem estar voando em um avião, um será levado e o outro deixado.
O caminho para o Armagedom é semelhante ao caminho para a destruição de Sodoma, disse Jesus. Agora observe, eles tinham uma falsa sensação de segurança. Nós também temos uma falsa sensação de segurança. Confiamos em nossa força econômica e em nosso poderio militar. Tudo isso pode desaparecer num instante. Isaías, no capítulo 31, versículo 1, diz: Ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda, que confiam em cavalos e colocam sua esperança em carros de guerra, mas não olham para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Eles não olham para Deus. Nós não buscamos ao Senhor. Confiamos em outras coisas, em nossos dólares e libras, em nosso poder militar. Mas essas coisas não nos salvarão. Precisamos de Deus. Precisamos buscar ao Senhor. É isso que Isaías estava dizendo. Além da falsa sensação de segurança, eles estavam envolvidos em prazeres pecaminosos. Haviam se tornado insaciáveis. Nós também somos assim. E a Bíblia adverte: o triunfo dos ímpios é curto, e a alegria do hipócrita dura apenas um momento. É apenas um momento no tempo. A Bíblia diz em Provérbios 14: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Parece certo seguir por esse caminho, mas o fim é a morte. Deus diz: até mesmo no riso, o coração sente dor, e a alegria pode terminar em tristeza. Mesmo quando você ri, às vezes não sente tristeza? E quando você lê os jornais, ou assiste ao noticiário, com todos os assassinatos e atrocidades que estão acontecendo, você se pergunta: como isso pode estar acontecendo? A Escritura diz que o povo de Sodoma estava ocupado demais para Deus. Estavam ocupados demais ganhando a vida e desfrutando seus prazeres para dedicar algum tempo a Deus. E assim somos nós. Não damos a Deus o primeiro lugar em nossas vidas. Deus não exige de nós um sistema legalista, mas Ele exige o primeiro lugar em nossas vidas. Ele quer ser o Senhor que se assenta no trono do seu coração, que controla e governa a sua vida. E foi por isso que Ele enviou seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz e derramar seu sangue, para que os nossos pecados fossem perdoados. Porque veja, o problema do mundo hoje pode ser resumido em uma palavra: pecado. E a Bíblia diz: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Somos todos pecadores. Nascemos no pecado. Somos pecadores por escolha e pecadores por prática. E esse pecado nos separa de Deus, de modo que não temos um senso de realização. Não conhecemos o propósito e o significado de nossas vidas. Você pode buscar prazeres e diversões, mas eles não satisfazem. Algo lá no fundo clama por algo mais. Esses prazeres não resolvem o problema do seu lar. Não resolvem o problema do desemprego. Algo está fora de equilíbrio. Algo está errado. Eles também eram culpados de idolatria. Idolatria. Esse é o pecado que Deus mais odeia. É também o pecado do mundo ocidental hoje. Na verdade, é o pecado do mundo inteiro. Romanos 1:25 diz: trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram coisas criadas em lugar do Criador. Qualquer coisa em sua vida que ocupe o lugar de Deus, torna-se o seu Deus. Qualquer coisa que domine seus pensamentos e tome mais do seu tempo do que o Deus vivo, torna-se o seu Deus. Além disso, eles também eram culpados de perversão sexual. Uma das últimas direções que uma nação toma antes do julgamento costuma ser essa. Geralmente encontrada em sociedades abastadas. Não relações sexuais normais, mas perversões de vários tipos. Tentativas de encontrar novas maneiras de obter prazer através do sexo. Isso se torna uma ocupação em tempo integral para muitas pessoas. Basta ir a uma banca de revistas hoje e você verá uma infinidade de publicações dedicadas a isso, tentando encontrar algum novo ângulo, alguma nova abordagem. Agora, no meio de tudo isso, em Sodoma, vivia Ló. Ele havia escolhido Sodoma como seu lar, e as Escrituras dizem que ele era infeliz e estava atormentado. O problema de Ló era que ele tinha um pé no reino de Deus e o outro pé num mundo pecaminoso. Ele estava preso entre os dois. Ele não era feliz no mundo pecaminoso.
e também não era feliz no reino de Deus. E muitos de vocês são assim. Vocês frequentam a igreja, são membros de uma igreja, acreditam em Deus com a cabeça. Às vezes leem a Bíblia e têm uma aparência religiosa. Mas lá no fundo, sabem que seus corações pertencem ao mundo, ao cosmos, a este sistema mundano dominado pelo mal. Muitos de vocês têm uma herança cristã. Seus pais eram cristãos. Vocês aprenderam sobre a Bíblia na escola. Mas agora, vocês são homens ou mulheres do mundo, ou jovens, mas nunca se sentem plenamente satisfeitos com seu relacionamento com Deus. Algo está errado, algo está faltando, algo está perdido. Vocês sabem o que é. Talvez nunca tenham nascido de novo. Talvez nunca tenham realmente recebido Cristo, de forma total e completa como seu Senhor e Salvador. E nesta noite, nesta última noite dessa grande missão, esta é a sua noite de fazer esse compromisso. Nós temos esperança em Cristo. Nós temos algo a oferecer às pessoas. Um novo dia, um novo reino, um novo mundo. Um novo mundo está para nascer. Um novo céu e uma nova terra. E nós faremos parte disso porque estamos no seu reino. Jeremias chorou por Jerusalém porque viu que o julgamento estava chegando e ele foi chamado de o profeta chorão. Jesus chorou por Jerusalém 700 anos depois e disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu ajuntar teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e não quisestes. Agora, o julgamento está vindo sobre ti. Deus avisou Sodoma. Ele enviou 2 mensageiros para alertá-los, mas a esposa de Ló não acreditou. Ló acreditou. Os mensageiros alertaram. A esposa de Ló foi avisada: não olhe para trás. Mas ela não creu. Ela olhou para trás e se transformou numa estátua de sal, exatamente como tinha sido avisada. A ira de Deus foi derramada sobre Sodoma. A esposa de Ló, assim como Abraão, sabia que isso estava chegando. Abraão orou e disse: Senhor, se encontrares 50 pessoas justas em Sodoma, pouparás a cidade. Deus disse: sim. Abraão perguntou: e se forem 45, e 30, e 20, e 10? E Deus respondeu: sim. Mas não havia nem mesmo 10 pessoas justas, 10 pessoas totalmente comprometidas com Deus. Assim, o julgamento veio. Agora, qual é a lição que aprendemos com essa declaração? Lembrem-se da esposa de Ló. Por que Jesus disse isso? Primeiro, lembre-se de que ela era a esposa do sobrinho de Abraão. Ela viveu na tenda de Abraão muitas vezes e viu o poder de Deus. E a quem muito é dado, muito será exigido. Em segundo lugar, lembre-se do que um casamento errado pode causar. Ela era uma cananeia, e Deus havia proibido seu povo de se casar com essas tribos pagãs ao redor deles. Quantos homens e mulheres já foram destruídos por casar com a pessoa errada, que os influenciou de forma equivocada? Por isso é tão importante buscar a pessoa que Deus tem para você. Em terceiro lugar, acho que Jesus disse isso para que nos lembremos do pecado dela. Parece um pecado tão pequeno, mas representava algo muito mais profundo. Representava anos de incredulidade. Representava rebeldia contra Deus em muitas ocasiões. Deus, em sua misericórdia, estava dando a ela outra chance. E Deus disse: não olhe para trás, não olhe para Sodoma. Sodoma estava sob o controle do diabo, mas ela não conseguiu evitar. Seu coração ainda estava em Sodoma, mesmo enquanto escapava do julgamento. O pecado dela não parecia tão grande, apenas olhar para trás, mas algo mais profundo dentro dela a fez olhar para trás. E em quarto lugar, lembre-se de que ela estava quase salva. Eles estavam no portão de Zoar, a cidade de refúgio. Naquela época, as cidades de refúgio eram locais onde as pessoas podiam correr caso tivessem cometido um crime, como o homicídio, até que seus casos fossem resolvidos e eles tivessem um julgamento justo. Isso era necessário, porque a justiça muitas vezes era feita com linchamentos ou apedrejamentos instantâneos. Eles estavam bem na entrada de Zoar, quando a esposa de Ló
olhou para trás. E foi naquele momento que ela se transformou numa estátua de sal. Agora, a Bíblia diz que Agripa, o grande rei, ouviu Paulo pregar, e ele quase foi persuadido, mas ele endureceu seu coração. Muitos de vocês estão quase persuadidos de entregar sua vida a Cristo, mas vocês vão arriscar que podem fazer isso sem Ele. Alguns de vocês estão assim. E então, em quinto lugar, lembre-se de que ela foi oferecida salvação. Cristo é o lugar de salvação e refúgio. É na cruz onde Deus derramou o seu amor e onde nossos pecados foram levados por Cristo. Ele se fez pecado por nós, que não conhecíamos pecado. Ele levou os seus pecados e os meus pecados. Ele tomou o meu julgamento. Ele levou o inferno que eu merecia naquela cruz. E quando ele disse, meu Deus, por que me abandonaste? Foi porque Deus não estava olhando para ele. Deus não abandonou seu filho. Ele abandonou o pecado que ele se fez por sua causa. Ele levou o inferno que nós merecíamos. Ela foi oferecida salvação. Ela poderia ter sido salva. Isso era o que estavam tentando fazer, levar ela ao lugar seguro. E então, em sexto lugar, lembre-se de que Deus nunca julga sem avisar. Ele sempre avisa. Tivemos uma inundação, alguns anos atrás, nos Estados Unidos, que matou centenas de pessoas em Johnstown, na Pensilvânia, e eles foram de um lado para o outro no vale, avisando as pessoas de que a barragem tinha uma rachadura e que poderia quebrar a qualquer momento e pedindo para evacuarem. Mas as pessoas não evacuaram. A barragem quebrou uma noite e dezenas de pessoas perderam suas vidas. Mas eles haviam sido avisados. E então, em sétimo lugar, lembre-se de que quando Deus avisa, há perigo em adiar. As Escrituras dizem, prepara-te para encontrar com o teu Deus. Não adie. Quem endurecer o coração, sendo muitas vezes repreendido, será subitamente cortado e sem remédio. Venha a Cristo enquanto você pode. Agora é o tempo aceito. Hoje é o dia da salvação. Eu vou pedir que você fuja para o lugar seguro. O único lugar seguro e seguro em todo esse mundo é na cruz de Cristo e no túmulo aberto. Eu vou pedir que você faça algo que vimos milhares de pessoas fazerem esta semana, aqui neste estádio e em outros auditórios pelo país. Eu vou pedir que você se levante do seu assento. Centenas de vocês se levantem do seu assento agora e venham ficar em frente a esta plataforma e digam, ao vir, eu quero ter certeza de que meus pecados estão perdoados e que eu vou para o céu. Eu quero ter certeza de que estou no reino de Deus. Levante-se e venha. Centenas de vocês. Ninguém saindo do estádio, por favor. Neste momento santo, enquanto as pessoas já estão vindo aqui em Bramall Lane. Você sabe, na noite em que eu vim a Cristo, eles cantaram 2 músicas e eu vim no último verso da última música. E eu era líder na minha igreja, líder de jovens. E estou feliz que eles esperaram por mim. Nós vamos esperar por você. Deus está falando com você. Há uma voz pequena dentro de você que diz que você deve vir. Você vem. Você que está assistindo em outras partes do mundo, levante-se e muitas pessoas se ajoelham ao lado de seus televisores e fazem seus compromissos. Alguns fazem seu compromisso deitados na cama. Onde quer que você esteja, pode ser em um bar. Recebemos tantas cartas de pessoas que assistem à televisão em um bar e fazem seu compromisso. Ou
em um quarto de hotel. Se você estiver nos Estados Unidos ou no Canadá, pegue o telefone e ligue para o número na tela da sua televisão e faça esse tremendo compromisso com Cristo. Não deixe essa noite passar sem fazer o seu compromisso. Nós vamos esperar por você de todos os lugares. Há muito tempo. Levante-se e venha. Esta é a maior decisão que você tomará em toda a sua vida.